Olá, boa noite, boa noite. Hoje é uma noite muito especial. Deixa eu ver aqui. A gente já começou. Você que está chegando, pode ir aí colocando da onde você está nos ouvindo. Pode colocar seu nome, se apresentando. E quem vai assistir depois também, né? Hoje é um prazer muito grande estar falando aqui com a psicóloga Elisângela Tobias. Ela vai falar para a gente como enfrentar os nossos medos e nos descobrirmos capazes, né? Vera Lúcia, seja bem-vinda, querida, boa noite. Vamos compartilhando. E deixa eu ver que está tudo certinho, né? Acho que já. Eli, fica à vontade, Elisângela, se apresenta aí para as mulheres que estão nos assistindo, que vão nos assistir na gravação. Você é uma querida e seja muito bem-vinda ao canal Psicologando Vida, tá bom? Obrigado, Miriam, pelo convite, que delícia aqui. Eu falo que é muito bom estar aqui conversando com a Miriam e estar falando de um tema assim que já faz alguns aninhos que eu tenho de experiência, de trabalho, e eu vou contar para quem não me conhece um pouquinho, né? Me chamo Elisângela Tobias, eu hoje moro em Belo Horizonte, eu sou paulista, nasci em São Paulo, mas eu moro em Belo Horizonte, eu brinco que eu já mineirei, já adoro pão de queijo aqui, já estou bem adaptada. Muito E bom. assim, sou psicóloga, sou neuropsicóloga, e para falar um pouquinho aqui, a gente veio bater um papo, né, Miriam, sobre a questão do medo. Eu sou sócia da Lapidari, que é uma clínica que a gente tem aqui em Belo Horizonte, né? A gente tem tanto em Belo Horizonte e hoje a gente tem vários serviços online, né? Então, porque a gente agora atende o mundo. Não é com online, a gente não atende mais só a cidade que a gente está, né? Presencialmente eu estou em Belo Horizonte, mas o online hoje nos possibilita a fazer atendimentos aí em vários locais, né? Então, eu tenho clientes em São Paulo, tenho clientes no Rio, tem clientes fora do Brasil, dos Estados Unidos, então isso possibilitou a gente expandir. E a Lapidari tem um trabalho voltado tanto para a parte tem que a gente chama um núcleo de saúde mental e bem-estar, onde a gente tem a psicoterapia, tem a parte de avaliação e reabilitação neuropsicológica, e também tem uma parte de trânsito, onde a gente trata pessoas que têm medo ou fobia de dirigir, e também tem alguns apoios técnicos, né, como aulas de direção, curso de mecânica para mulheres, que a gente também pode saber sobre isso. Desmistificar Legal. que carros é só para homem, né, Miriam? As mulheres Não. podem tudo, né? Eu brinco que elas podem o que quiser. E, inclusive, cuidar do carro, inclusive dirigir, inclusive fazer muitas outras coisas, né? E hoje a gente traz esse tema, né? Que faz parte aí o meu capítulo do livro da Miriam, né? Que a Miriam foi a autora organizadora, o Descobrindo Ser, né? Isso, olha lá, o livrinho, isso. O nosso livrinho bonitinho, né, Miriam? Nosso filho, né? Era um filho, uma gestação. E escrevi um dos capítulos que fala justamente, né? Contando algumas histórias do como que algumas pessoas vencendo o medo de dirigir se descobriram capazes, né? Então, a importância da gente enfrentar o medo, né? Como é importante a gente. Assim, vamos pensar o seguinte: eu tenho medo de algumas coisas. Você tem medo, Miriam? Oxe. E ai de mim se eu não tivesse o medo, né? Já estaria aí passando, alisando a cabeça de uma cobra, botando a mão dentro da boca de um jacaré. Eu sempre dou esses exemplos. Olha, eu estava aqui meio que assim, porque eu botei lá no nosso canal do Insta para chamar o pessoal. Ó, você que está vendo a gente aí pelo Insta,
tá? Vem para o YouTube, Psicologando Vida, tá bom? Aí por isso que está aparecendo aí só a telinha do meu computador. Vem para o YouTube, o canal é Psicologando Vida, e hoje esse tema tá maravilhoso. Vamos lá, Eli. Isso, então, o medo é bom, como a Miriam está falando, senão a gente já está abraçando cobra, a gente já está pulando de paraquedas sem paraquedas, pulando de qualquer lugar. Então, o medo ele tem uma função, né? Ele é, inclusive, das emoções, uma das 5 emoções básicas que a gente tem, e ele tem uma função, apesar da gente associar o medo a ser desagradável, que ele traz emoções às vezes. Por quê? Quando ele é intenso, quando ele não está adequado, né, regulado. Então, ele tem a sua função, sim, porém, ele pode, em vez de nos ajudar, atrapalhar. É o que acontece quando a gente chama essa questão da fobia, né? Que é um medo exagerado. Ele tem que ser cuidado, tem que ser tratado. Medo exagerado, a gente chama de fobia. E aí, por exemplo, no trânsito, onde a gente atua muito, né, na lapidária, a gente tem vários clientes que têm a fobia de dirigir, onde a pessoa não consegue sair de casa, fica pensando, sofre muito, tem aquele sentimento, eu queria sair, tem milhões de desculpas, né, que eu falo que a gente cria mecanismos de defesa, né, as nossas, não vou não, hoje está muito sol, hoje está muito chuva, Tá hoje chovendo? tudo serve de desculpa. Ah, não, hoje eu acho que não vai dar certo, depois eu vou, posso esperar. E aí vai deixando. E aí, quando, por exemplo, dirigir, é um ato que precisa de desempenho, a gente precisa de treino. Se a gente deixa de fazer, cada vez vai piorando. E aí o medo, ele faz isso, ele faz a gente evitar, ele traz uma esquiva, né? Esse medo que a gente chama... Ele é um medo patológico, né? Ele não tem só a função de proteger, porque o medo, na realidade, a nossa função do medo, ele é protetor, né? Ele dá limite para a gente se proteger como espécie, né? Sair para atravessar a rua, a gente olha para os dois lados, né? Então a gente precisa dele também, né, Miriam? Sim, eu costumo dizer, Elisângela, que tem o aspecto negativo, né, de toda emoção, tá? Não é só o medo. Hoje, especificamente, a gente está falando do medo, né? E conforme você está falando, é desconfortável de sentir. É chamada emoção negativa por isso. É desconfortável, mas não é negativa de ser ruim. Conforme você está trazendo, o objetivo dele é proteger, é a proteção. Aí, no aspecto negativo, ele pode nos paralisar realmente. Se ele for intenso, se aquilo dali está virando uma fobia e você não consegue se autocontrolar, né? E daí eu posso também levar para o aspecto positivo. Qual é o aspecto positivo do medo, já que ele nos protege? É o aspecto de levar para o lado do planejamento, levar para o lado das ações conscientes que eu preciso desenvolver ali. Porque se ele está falando algo comigo, é eu acolher, né? Não é, eu não quero sentir isso. A gente tem essa tendência, né? Ansiedade, né? Aquela coisa toda. A ansiedade é medo do futuro, né? E aí, não, é acolher, é conversar com esse medo, mas é pôr limite. Por aí ele. Isso aí. Miriam, eu brinco com as minhas clientes aqui, eu falo assim, a gente não quer tirar medo, a gente quer diminuir. A gente quer que você lide com ele de uma forma... Eu falo que o medo fica no banco do passageiro, a gente vai no banco do motorista. Porque o medo é bom, ele vai fazer com que a gente não ande a 220 por hora lá no trânsito, porque é legal a velocidade. Se a gente não tiver medo das normas, dá limite. Então a gente não tem que tirar o medo. O medo é bom, porque que assim, quando a gente inicia, por exemplo, né? Vamos estar pegando esses exemplos do dirigir, a gente inicia, a gente tem mais medo, é mais cauteloso, porque a gente tem inexperiência. A gente não tem experiência. A gente ainda precisa dessa construção dessa habilidade. Então, o medo é protetor.
Muitas pessoas que a gente falou, ele é meio desconfortável, né? Porque ele aperta o botãozinho lá da ansiedade para a gente ficar alerta. E é bom a gente ficar alerta para algumas coisas, né? Mas ele tem essa função, sim. Boa. O problema maior é quando ele está no nível muito alto, que é aí que a gente precisa cuidar dele, né? E aí que a gente vencer o medo é enfrentá-lo. Como que a gente enfrenta medo, né, Miriam? Muitas vezes a gente fala assim, ah, não, o medo é maior que a gente. Mas eu falei, nem o sentimento pode ser maior, porque ele faz parte de você. Como que ele é maior que você? Porque muitas vezes a gente, né, o sentimento é intenso, a gente está... E ele muitas vezes paralisa, assim, Sim. né? Quantas Tem vezes? chegado mais gente aí, tá? Só pausando aqui um pouquinho, ele. Você que está vendo a gente aí no Instagram, pela tela do computador, vem para o YouTube, tá? O canal é Psicologando Vida. Você que chegou agora, tem uma pergunta, aproveita a psicóloga e neuropsicóloga Elisângela, né? Pega aí ó, o pão de queijo e aproveita, vamos aqui saborear, né? Porque ela é de Minas, Belô, maravilhosa. Pode perguntar para ela tudo sobre medo, principalmente sobre o medo de dirigir. Você que chegou agora, ela tem autoescola, ela faz ali um trabalho maravilhoso com mulheres, né? E assim, aproveita, fala de onde você está nos assistindo agora, de onde a sua cidade, o seu bairro, coloca seu nome, faça a sua pergunta, o que você quiser. Fique à vontade, né? Mas, Eli, você estava falando que o medo é protetor, o medo é saudável, mas quantas das vezes fica a crença, né, de que é ruim, porque entra aquela coisa de que a gente não foi ensinado sobre as nossas emoções, né? Pelo contrário, a gente foi ensinado a rejeitar, a não sentir. Se eu estou com medo e de repente, ou estou triste, quero chorar, é aquela coisa de tá chorando por quê? Parece que é ruim, né? E aí a gente falou de acolhimento. Como é isso? Como que eu vou acolher o medo, né? E aí fica, de repente, essas questões na mente aí das nossas queridas que estão nos assistindo. E você tem o que para falar sobre isso? Você fala aqui no seu capítulo, especificamente, vencendo o medo, descobrindo-se capaz de dirigir, né? Bom, aproveitando, pergunto, tem alguém aí que tem medo de dirigir e ainda não venceu isso? Ó, aproveita. Seja bem-vinda, Giovanira. Seja muito bem-vinda. Aproveita e coloca aí sua pergunta, sua dúvida, né? E peça dicas. Fiquem à vontade, gente. A gente está aqui para conversar, é um bate-papo, né? A Vera colocou aqui boa noite, a Giovanira também está dando um oi. Então vamos lá, vocês podem aproveitar e perguntar o que acontece, né? Quando a gente começa a enfrentar qualquer medo, né? O medo de dirigir, outro exemplo, às vezes o medo de falar em público, né? Às vezes as pessoas falam assim, é o medo de desempenho, né? Então, o que acontece? Ah, eu não dou conta. E muitas vezes o medo, ele está ligado a várias questões, né, Miriam? Esse medo exagerado, né? Não o medo que a gente falou que é uma emoção que é necessária. Aquele medo exagerado, que a gente pode já falar que ele é uma fobia, ele tem várias causas, a gente pode aprender ao longo da vida. Tem gente que tem medo de aranha, por quê? Porque os pais tinham medo de aranha e aprendeu esse medo. Então, o medo também é aprendido, né? O medo de dirigir tem várias causas. Algumas pessoas sim sofreram acidente, mas essa é a minoria. Está muito ligado à questão, às vezes, de uma autocobrança exagerada. Então, assim, de um perfil, né, mais perfeccionista. Porque, às vezes, o que acontece? O processo todo de aprendizado do dirigir é um processo de aprendizado de ensaio e erro. E é um erro com exposição, é no meio da rua, né? Que a gente aprende. Tem alguém, às vezes, do nosso lado que critica, que faz uma piadinha, né? Alguém atrás que buzina. Então, tem várias questões que estão ligadas aí se aprende. E toda uma história, né? Às vezes a gente tem aí gente que. E a autoescola, às vezes, ensinou a gente só o básico do básico do básico. Eu falo que a gente aprendeu para tirar a carteira. E depois é a construção do conhecimento. Quem se cobra muito já quer sentar no carro e dirigir como se já soubesse, né?
E eu brinco que é um aprendizado que a gente faz aos 18 anos, né? Não é, não, pelo menos aqui no Brasil, a gente não tira a carteira antes, então é um aprendizado da idade adulta. E todos os nossos aprendizados, eles estão vindo de processos, né? A gente vai lá, aprendeu a ler um texto? Não, letra, sílaba, palavra, frase, depois o texto. Só que a gente esqueceu, criança. Qual que é a diferença do aprendizado da criança, né? Ela não se importa em errar, ela está brincando, ela aprende de uma maneira lúdica. O adulto muitas vezes não, né? O adulto muitas vezes não posso errar, eu tenho que fazer. E principalmente quando a gente tem um aprendizado que está nessa questão da exposição, né? Como falar em público, né? Às vezes as pessoas têm medo de falar em público porque não posso errar na frente das pessoas, né? A Giovanira está colocando aí, ó, destaquei para você. Às vezes tem medo nesse momento agora de enfrentar as estradas longas. E ela colocou no comentário anterior que dirige há 40 anos, hein? Ah lá, isso. Eu dirijo há 40 anos, foi um Desafio. desafio para mim. Isso, mas é um desafio mesmo, que é o que a gente está. Vou te falar, um processo. E ó, estrada, uma dica que eu vou te dar para as estradas é o seguinte: estradas longas, a gente tem que parar, a gente também não tem que dar conta de tudo de uma vez. Pelo contrário, é recomendado a cada 2 horas a gente fazer uma parada. Mas se você perceber que 2 horas você está ficando cansada, para antes. Não tem problema, faça paradas, né? Porque realmente o nosso cérebro ele cansa também, né? O nível de atenção ele vai tendo um rebaixamento com o tempo, não tem jeito. Então a gente tem sim, não dá para pegar aquela história de pegar, ó, por exemplo, aqui em Belo Horizonte para ir para São Paulo, né? Como eu falei para vocês no começo, eu nasci em São Paulo, minha família mora lá, tem muitos amigos que moram lá, então às vezes pega estrada, são 8 horas, não dá para ir, 7 a 8 horas, não dá para pegar. E uma estrada cheia de curva, é Minas. Minas é montanha, cheia de curva, não é estrada reta, não. Então, tem que parar. Tem que ir lá, parar e tomar um café, ir no banheiro, conversar um pouquinho, e depois volta para o carro. A gente não tem que dar conta de tudo sozinha. A gente pode dividir com outro motorista. A gente Então, pode começar também com cidades mais próximas, depois ir e, aumentando e arriscando um pouquinho mais, diante daquilo que você vai isso, percebendo-se ali na sua autoconfiança, né? é, isso sim, Miriam. E na realidade, a gente não começa pela estrada, né? A gente começa pela área urbana. A estrada é até mais gostosa de dirigir, eu vou contar para vocês, eu brinco que é até mais gostosa, mas ela exige mais por causa da velocidade. Então a gente É, dirige na área urbana porque a consequência é menor. Ficou habilidoso na área urbana, tem uma agilidade, aí a gente vai para a estrada. Então é bom dirigir no mínimo 6 meses. Quem tirou carteira ou quem ficou muito tempo sem dirigir, voltou a dirigir, no mínimo uns 6 meses dirigindo dentro da área urbana e depois você começa aí pegando a que a Miriam falou, vai para as cidades mais próximas, depois vai começando, vai dividindo o volante. Ah, uma pessoa dirige uma parte, você dirige outra. Aos pouquinhos, né? A você Giovanna falou que ela ama dirigir, isso. Mas é isso aí, faz essa sensação mesmo, né? Que sentir-se ela está colocando capaz, ali. livre, realizado. É autonomia, né? Por isso que eu coloquei no tema do livro. É isso, como que a gente se descobre capaz. O que eu percebo, né, assim, aqui na minha experiência, várias pessoas que a gente tratou o medo de dirigir, o quanto saíram, não só motivada a lidar com essa questão de dirigir, mas sim de descobrir capaz, porque às vezes é uma coisa que ficou resolvida mal resolvida há tanto tempo na vida. Quantas pessoas que chegaram aqui com a carteira 10 anos, 20 anos guardada, 5 anos, né? Várias, ou que acabou de tirar, mas também não conseguia tirar. E aí, quando viu que, nossa, eu dou conta, eu sou capaz, isso motivou para as outras coisas, né? Quando a gente enfrenta um medo, porque às vezes a gente fala, tem vários medos, Elisângela. Comece por um, aquele que mais está te trazendo prejuízo. Quando a gente começa a enfrentar um, os outros vão ficando mais fáceis. Porque a gente começa assim, peraí, eu sou capaz, eu dou conta, né? Então eu vou atrás de outras coisas. Eu já tinha pensando assim, agora eu vou nadar, porque eu tinha medo de água, agora eu vou fazer natação, agora eu vou falar um idioma estrangeiro, agora eu vou fazer assim, né? É bem É, importante.
Andréia, seja bem-vinda, querido. Vou exibir aqui uma pergunta que a Andréia está trazendo, ó. A síndrome do pânico surge de um medo, de estresse ou de ambos? E aí, olha, gente, a Eli, ela é coautora do capítulo 6, tá bom? Do nosso livro. A gente está falando em medo, fobia, né? Descobrir-se capaz. É interessante especificamente falarmos no medo de dirigir, que é a área aí que a Elisângela domina, mas, conforme ela mesma estava trazendo agora, isso vale para todo medo, para outras fobias também. Então, assim, ligando isso com o tema dos pilares da inteligência emocional, Eli, o que você pode estar trazendo aí para as mulheres, para a Andréia? A pergunta da Andréia está aí, ó. Se você quer respondê-la agora, o que você quer falar? Então, vamos falar sobre a pergunta da André, e depois a gente fala um pouquinho como a gente enfrenta isso usando até os pilares, né? Sim. A síndrome do pânico, na realidade, o pânico ele vem de uma ansiedade muito elevada, né? Ele vem de ataque. A síndrome do pânico é vários ataques de pânico, né? E o pânico ele surge muitas vezes de uma ansiedade elevada. E a ansiedade e o medo eles andam tudo juntinho. Eu falo que um tá juntinho do outro, né? A ansiedade, o medo às vezes é a emoção e a ansiedade ele é é fisiológico, né? É aquela reação fisiológica. Eu falo que a gente tem medo, é como se a gente fosse lá apertar o botão que é a ansiedade. E aí o corpo vai reagir. E o ataque de pânico, ele é essa reação intensa, né? Por isso que, assim, quem tem um ataque muito forte, dá a sensação até da morte iminente. O coração dispara, a gente geralmente vai ter vários sintomas, porque a gente provoca muita adrenalina no nosso corpo, né? Então, ele tem sim ligação com medo, com ansiedade, tá? E ele pode ser tratado. Essa é a boa notícia. Ele tem tratamento sim, né? Geralmente, os melhores tratamentos que a gente fala padrão ouro é TCC e tem alguns casos que precisa da psiquiatria para usar um medicamento. Tem outros que só com a terapia cognitivo comportamental começa já a fazer efeito e já diminuir. Por quê? Porque está ligado às vezes a muitas das nossas crenças, como a gente enxerga aquilo lá. E aí, a partir do momento que a gente vai cuidando dessas crenças, a gente vai mudando nossos comportamentos, os sintomas, e outra, entender como funciona o ataque. Quando a gente entende, a gente aceita e acolhe. Né? Isso aí. A gente Né, começa a aprender a conversar com as nossas emoções, né? Que a emoção ela é biológica, né? Então, ela não dura mais que 1 minuto. Agora, Sim. o que acontece? O sentimento, que é o que eu falo, que a gente é como se fosse a roupinha da emoção. Como a gente veste esse medo? Com que pensamentos, qual cognição, que como eu estou compreendendo, isso tudo vai assim fazendo com que o nosso cérebro entenda que a gente está em perigo. Daí esse movimento todo de cortisol na veia, adrenalina, todo o disparo aí dos hormônios, né? Que vão preparar o corpo para luta e fuga, né? Que é ou você correr ou você lutar, enfrentar ali a situação perigo. Isso. Ou ele dá aquela congelada, né? Que é onde a gente fala que a gente paralisa. Eu falo que a gente congela, né, Miriam? Sim, aí a gente paralisa. esse paralisar é quase que isso mesmo. E aí vai achando que está num ataque ali está tendo algo no coração, né? E vai para o médico, faz os exames, o médico no final pede para procurar um psicólogo, né? Para poder conversar sobre ali os sentimentos, que é a forma como eu compreendi alguma situação daquele momento ali. A Andréia está agradecendo. A Juvanira falando que desceu a Serra de Petrópolis com neblina. Nem acredito. Que lindo! Lugar maravilhoso, né, Petrópolis? E neblina não é muito bom, não, né? Não é muito gostoso descer.
É, é o que a gente fala das situações adversas, né? E assim, Juba, veja o que você dá conta. Se você não der conta, para, espera, muda seu. A gente tem que saber também o que a gente dá conta e o que não dá, né? Mas tem técnicas, né? A gente vai mais Perfeito. devagar A gente está no na. Psicólogando Vida, é Isso. só vir, tá bom? Para o canal. Vou desligar agora. Gente, perdoa. Eu acabei aqui. Da transmissão do. Isso. Isso. Então, Vamos lá. só para a gente também finalizando, né, Miriam? Ó, para a gente começar a enfrentar, primeira coisa, autoconhecimento. Eu só consigo enfrentar o que eu conheço. Se eu nem sei como que é meu medo, como que eu vou enfrentar alguma coisa? Então eu preciso nomear esse medo, eu preciso conhecer esse medo. Eu tenho medo de dirigir? O que eu tenho medo? Eu tenho medo de trocar, de sair num lugar tranquilo, eu tenho medo só de sair na estrada, eu tenho medo. Vamos começar a nomear esse medo. Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de falar no vídeo, eu tenho medo de falar com 200 pessoas, eu tenho. Então, nomeie o medo, se conheça. Quando a gente conhece, a gente consegue começar a enfrentar. A gente enfrenta o bicho-papão, né? Quando a gente começa. Eu falo que tem um desenho que eu gosto muito, que era de um menininho que ele criava muitas imaginações, né? Aí ele tem uma cena que ele fala assim: ah, eu tinha medo do pullover do monstro do armário. E aí aparece a cena do monstro verde enorme, grandão assim, e ele abrindo o armário. Aí ele falou assim: mas com o tempo eu aprendi, ele conversando com um amigo, né? Que o monstro do armário era só o pullover da minha mãe. Aí aparece o pullover do armário, abrindo a porta e vendo que o pullover era o monstro era um pullover bem fofinho, né? E que só que ele era uma criança pequenininha, quando ele começou a crescer, ele começou a chegar mais próximo e ele foi vendo. Então a gente tem que se aproximar. Aproximar de um medo é conhecê-lo, né? Pense, lembre sempre disso. Eu preciso me aproximar, eu preciso conhecer, né? Então autoconhecimento a gente começa. Depois a gente tem que se autorregular. Medo dá sim, né? Que nem a gente estava falando agora do pânico, algumas reações, inclusive fisiológicas. Se o medo é muito grande, eu tenho técnicas de respiração, eu tenho técnicas que vai ajudar a gente a se autorregular. Então, se eu me conheço, eu começo a perceber. Eu vou gradativamente, eu não preciso ir com tudo, né? Que nem a gente estava falando aqui. Pega a estrada aos pouquinhos, sim. Dirigir é um processo. Eu nunca dirigi nada, eu vou pegar uma rodovia? Não, eu vou pegar, dar uma voltinha no meu quarteirão. Eu vou tirar o carro da garagem primeiro. Micrometas, né? Micrometas, isso aí, micrometas. Eu dou uma volta no quarteirão da minha rua, já é grande coisa. E, gente, aí entra a automotivação. Uau. Comemore. A gente precisa Celebre. comemorar. Nossa, eu nunca tinha tirado o carro da. Às vezes eu vejo que ele fala assim, mas Angela, eu só dei uma voltinha. Eu falei assim, mas antes você nem dava uma voltinha. Então comemora a voltinha, comemora que você tirou o carro da garagem, comemora que você sentou no banco do motorista. Eu já tive clientes que não conseguiam sentar no banco do motorista, porque é o que a gente falou, o medo ele é tão intenso. Gente, respeita o medo, né? Respeita, vai com respeito, é uma aceitação, né? Respeite você, principalmente, né? Então, se respeita, porque às vezes as pessoas, que frescura, você tirou carteira, é só dirigir. Que frescura, você fala tão bem, é só ir lá e falar no público. Você sabe, você domina tanto assunto, né? Tudo é frescura, né? Para quem não tem o medo. Que frescura, você vê uma aranha e sobe em cima de uma cadeira, um bichinho é desse tamanho. Mas não Barato, funciona assim. então? Barato, então? Então, alguns medos eu falo que é mais aceito, mas outros as pessoas viram e falam, mas gente, quem sente sabe o quanto que isso é dolorido, tá? Então a gente tem que respeitar, sim, tá? E a gente, sim, tem que enfrentar, comemorar muito, né? E pedir ajuda, ter habilidades, ou seja, às vezes que a gente precisa, sim, estar junto com as pessoas, se sentir pertencente, né? O medo, eu falo que o medo de dirigir, você também tem que ver que o espaço é seu. Você tem que se sentir pertencente ao trânsito. Se eu vejo um espaço que é hostil, que todas as pessoas lá no trânsito vão me xingar, vão brigar, será que eu vou querer estar lá no meio? Não.
né? Quando eu começo a ver que aquilo lá me pertence também, então é importante a gente praticar isso, né? A gente ir lá enfrentando devagarzinho, respeitando os seus limites. Não precisa ir de uma vez, né, Miriam? É isso aí. Isso para tudo na vida. A gente, é o que você falou, reconhece, né? Que a gente só muda aquilo que reconhece, e aí o autoconhecimento é a chavinha. Como que eu vou desenvolver esse autoconhecimento? Tendo um tempo para mim, que é um TPM que eu sempre trago aqui. É necessário parar, é necessário analisar. E aí tem técnicas, tem momentos, tem terapia se você não consegue sozinho, né? Aí, ó, a Elisângela é uma super mega psicóloga, neuropsicóloga também como eu. Então, assim, gente, é muito importante a gente ir rompendo, né? A Juvanira está falando aqui, Miriam, tenho muita fé em Deus. Isso, fé em Deus Sim, é algo assim que a gente trabalha na nossa dimensão espiritual e vai rompendo os limites que muitas das vezes vêm da nossa criança, é de lá de trás. Às vezes, para você começar, a gente está falando de carro hoje, né? Mas para começar a andar de bicicleta, ou muitos nem conseguiram sim. ainda o aprendizado do andar de bicicleta e não romperam lá, e agora já vou dirigir. Então, tem toda uma história construída aí na sua vida, e às vezes é necessário ver alguns pontos realmente, reconhecer algumas coisas. Muitas das vezes não dá realmente para fazer sozinho. Isso aqui, gente, eu falo, é sempre um start, é para um despertar. Ó, tem o livro, a Elisângela, conforme eu falei, escritora aqui do nosso livro, no capítulo 6 fala bastante sobre isso, se você quiser adquirir, né? Vai lá. Qual é o seu Instagram, Elisângela? Você colocou? Tá aqui, ó, o arroba lapidari, que é da clínica, Ah, tá? isso aí. E Show. isso, tá aqui junto. Pode estar mandando lá, se vocês quiserem alguma dúvida, alguma mensagem, eu fico à disposição de vocês, tá? Que E assim, maravilha. a Giovanira até falou assim, a espiritualidade ela é tão importante hoje, né? A gente estuda tanto isso hoje na saúde mental, ela faz parte, é um dos pilares, né, que a gente tem para se cuidar, e a gente tem que fazer isso, né, como prática do dia a dia. Ela até colocou, não sei trabalhar o medo de perda de um parente. Sim, a gente tem medo, né? Você sabe que um tema que eu estudo e que vem também fazendo alguns projetos é a questão do envelhecimento. E uma das questões do envelhecimento é a gente tem que trabalhar com essa questão da finitude. Porque o É, envelhecimento e a finitude são coisas naturais da nossa espécie. Só que a gente foge tanto deles, a gente coloca tantas crenças, né? Que é como se a gente não pensar, não falar sobre ia mudar. Só que isso é natural, né? É natural do ser humano. Então, lidar assim com as perdas, lidar, né? Apesar de não ser fácil, brincar, dor existe, sim. Toda perda a gente tem uma dor, mas a gente precisa ir trabalhando isso, né? E aí vem muito das nossas crenças novamente, como a gente enxerga essa situação, né? é isso mesmo. E com isso, gente, conforme eu falei, aqui é só um start para você despertar. A Juvanira está trazendo aí mais um medo que é realmente doloroso da finitude. Mas por mais que a gente saiba que a gente nasceu e um dia a gente vai morrer, né? A gente vai partir. A gente que fica, e isso vai acontecer com cada um de nós, né? Mas a gente que fica, né, quando a nossa mãezinha, conforme ela está colocando ali, se vai, eu posso falar porque a minha se foi em 2017, né? Aí é trabalhar o luto, é trabalhar essa dor para que seja o mais natural possível, né? Porque a saudade fica, a saudade vem, mas conforme a gente vai trabalhando aí, a gente também vai elaborando várias outras coisas na vida, no viver, né? Então, assim, Giovanira, eu também me coloco à disposição, né? O meu arroba é Miriam Albuquerque, a Eli aí é arroba lapidari, tá bom?
Fiquem à vontade se quiserem mandar mais perguntas e conversar com a gente lá. Eu agradeço de coração cada uma de vocês que estiveram aqui. As que estão assistindo, quiserem mandar também no comentário, eu vou responder a cada um, tá bom? E Eli, ó, o coração vai ser assim, daquele grandão. Eu não sei nem fazer assim o pequenininho, né? Mas o grandão é maravilhoso para você. Gratidão, tá? Por estar aqui. Obrigada, Miriam. Eu que agradeço de estar participando aqui com vocês. Foi muito bom estar participando, batendo papo, contando um pouquinho aqui do meu trabalho também. E fico à disposição, tá? De quem precisar, pode entrar em contato comigo lá também, tá? E brigadão, Miriam, por essa oportunidade. Eu que agradeço. Meninas, semana que vem eu vou trazer uma outra coautora, tá? Que é a Deise Estrelita, e aí ela vai falar dessa jornada de ser mãe, falando aí, ligando aos pilares da inteligência emocional, porque o que a gente está tentando trazer aqui, o primeiro passo é reconhecer, conforme a gente falou, é identificar, né? Que aí depois, com o seu autoconhecimento sendo desenvolvido, você vai aprender a lidar consigo, a filtrar esse medo de uma forma mais saudável, tá? Obrigada, Andréia, está colocando aí autoconhecimento, né? Autorregulação, micrometas, parabéns, excelente live. Que resumo maravilhoso. Ótimo. Beijo, gente. Beijo. Até a próxima segunda.